Olá, você está no Projeto Olhar, um canal que nos ajuda a ver a vida além dos nossos limites. Eu sou Andréa Mesquita, tenho baixa visão, bem baixa visão, sou terapeuta e estou aqui contando um pouco da minha história e refletindo junto com você. Hoje eu quero tratar de outra fase da minha vida, a fase da adolescência. Foi lá que eu aprendi a importância de se pedir ajuda, de saber receber as ajudas. Eu gosto de pensar que quando a gente pede ajuda a alguém, nós estamos também ajudando a essa pessoa, porque ao nos ajudar, ela está se trabalhando de algum modo. Então, a primeira parte desse vídeo é falar um pouco com você sobre essa percepção da ajuda. Então, ao longo da minha adolescência, eu descobri o quanto que eu era abençoada com essas ajudas que a vida me proporcionava. Ajuda dos colegas, dos amigos, ajuda dos familiares, ajuda dos professores, da direção da escola. Eu sou do tempo que a escola se preocupava muito com a formação do aluno de uma forma integral. Então, para além do que eu apresentava como dificuldade, eu encontrei na escola, eu estudava na escola pequena, que hoje nem existe mais, era o Instituto Piaget, aqui em Salvador, Bahia. Então, todos os professores, ou a maioria deles, sempre procuravam ver o que eu podia fazer, da melhor forma que eu podia fazer, quais eram minhas capacidades, e eu fui aprendendo através da escola a ir reconhecendo as minhas potencialidades, os meus talentos e não ficar simplesmente ali parada na limitação. E em relação à ajuda, foi lá que eu aprendi a reconhecer, ou eu comecei a aprender a reconhecer quando eu precisava de ajuda e quando eu não precisava de ajuda. Muitas vezes os professores queriam às vezes me liberar de uma atividade, de um trabalho, mas eu percebia que eu podia fazer aquilo. Ele dizia, não, aqui tá bom para mim, aqui eu faço, né? E onde não era possível, ou eu tinha muita dificuldade, eu sinalizava. Então eu trago para você essa ideia assim, que eu acho importantíssima. A gente precisa reconhecer, primeiramente, quando de fato precisamos de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Quem tem limitação visual, quem enxerga direito também, porque os limites vão além da questão da deficiência visual que a gente está tratando aqui, né? Então, nós não sabemos tudo, nós não vivemos de uma forma autossuficiente para que a gente coma a salada que a gente come, a comida que a gente come, alguém plantou, alguém colheu, alguém transportou, alguém comprou, alguém fez. Então, até chegar à escolha que a gente realiza, tá? Então, a primeira coisa é isso. Reconhecer quando de fato precisamos de ajuda e quando estamos inseguros, com medo. E a partir daí, podemos nos relacionar com o outro mais de igual para igual, sem a ideia de submissão, de superioridade ou inferioridade. Sim, a partir do momento que eu tenho autoconhecimento, autopercepção, eu reconheço aquilo que eu preciso. E reconhecer as nossas necessidades é uma questão de autoestima, de autoamor, de autocuidado, de coerência. Então, deixar o orgulho de lado é imprescindível para nós que temos qualquer deficiência, quanto mais a deficiência visual. Porque pedir ajuda não é uma questão de humilhação,
não é uma questão de submissão, não é uma questão de ser menos ou de ser incapaz. É uma questão de ser adulto, de ser racional. Então você está andando pela rua e você já conhece o caminho, você está seguro ali para atravessar aquela rua naquele momento. Tudo bem, você não precisa pedir ajuda, mas se você está com insegurança, não conhece aquele local ainda, ou naquele dia você não está tão perceptivo assim, por que não pedir ajuda? Tudo é como você faz as coisas. Então não é, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Olha, eu precisando de ajuda aqui, você pode me ajudar? Dá para você fazer tal coisa para mim ou me ajudar a fazer? Né? Então, o primeiro ponto é esse. Reconhecer a necessidade de receber ajuda e comunicar isso de uma forma mais adulta, mais tranquila, mais segura possível. Porque todo mundo, em algum momento, em alguma situação, pede ajuda. Não é porque a pessoa é cega, tem baixa visão, que ela é menos por pedir ajuda, tá? E um segundo ponto eu acredito que quando a gente dá a oportunidade do outro nos ajudar, a gente também está ajudando o outro de alguma forma. Porque ao nos ajudar, as pessoas estão se trabalhando. E a vida é isso. É uma inter-relação incessante. Eu ajudo o outro de algum modo e o outro me ajuda de um outro modo. Então, no meu caso, com minhas amigas, eu tinha uma amiga, sempre tive uma amiga que morava perto, né? Então, a amiga me ajudava a ir para a escola. Naquela época eu ainda não usava bengala, não tinha nem conhecimento de nada disso. E eu também ajudava a minha amiga com a minha amizade, com a minha alegria, com meu aconselhamento, que eu sempre fui, né, meio terapeuta desde sempre. Com a minha inteligência, quando a gente fazia também trabalhos em grupo, eu sempre fui muito boa de escrever. Então, assim, é uma mão lavando a outra. Eu gosto de pensar, assim, nessa questão da ajuda, desse modo, que a ajuda é uma via de mão dupla. Sempre os dois se beneficiam, sempre. E faz parte do processo de autoaceitação. Reconhecer as suas necessidades e aceitar a ajuda, sim, de uma forma digna, sem ser menos, sem se fragilizar demais. Tá? Eu acho que esse é o meu recado de hoje, para que você possa pensar aí na sua vida como é esse tema da ajuda. Se é fácil para você pedir ajuda, se é difícil. Para além da questão visual, tem pessoas que têm mesmo essa dificuldade de pedir ajuda, de aceitar a ajuda do outro. É uma questão de personalidade. Mas eu não acho tão inteligente. Porque se na vida estamos em constante relação com as outras pessoas, o pedir e o dar ajuda é uma coisa super normal. E para você que é familiar, que é amigo, que é professor, que convive com alguém que tenha deficiência visual, pensa assim, existe uma coisa chamada a ordem da ajuda. A constelação familiar, que é uma abordagem terapêutica, fala disso. As ordens da ajuda. Muito interessante esse texto, mas eu vou fazer um recorte aqui. Antes de você oferecer ajuda, espere que o outro peça. E se por um acaso você se antecipar a oferecer ajuda, esteja aberto para que a pessoa recuse. Porque às vezes o nosso olhar em relação ao outro é diferente do que realmente está acontecendo com ele. Às vezes a gente acha que o outro precisa de ajuda, que o outro está ali inseguro, mas não é.
Às vezes a pessoa com deficiência visual tá ali com a bengala tateando, mas ela tá ali segura, plena de si, sabendo onde está, e ela só precisa de um tempo para poder se encontrar ali do seu caminho e seguir adiante. Então, oferecer ajuda é bom, é bem-vindo, é importante, é muito bom, mas tem um momento certo dessa ajuda ser aceita e também a forma de oferecer ajuda, né? Então, não ir pegando a pessoa com deficiência visual de qualquer jeito. Toca no ombro, olha, você gostaria de uma ajuda? E nós que, né, temos a questão visual, se não precisamos de ajuda, simplesmente, ai, muito obrigada, mas eu não estou precisando agora de ajuda, não. Estou aqui bem orientada, só estou aqui dando meu tempo para poder prosseguir. E pronto. Então, acho que é importante a gente desmistificar esse tema da ajuda. Pedir ajuda é bom, oferecer ajuda é muito bom também. Receber é assim, imprescindível para qualquer pessoa. Isso nos lembra de que somos seres interdependentes e incompletos e que nos ajustando ao outro, nos adaptando ao outro, ao mundo externo, a gente vai se tornando cada vez mais inteiros, mais conscientes de quem verdadeiramente somos. Coloca aí nos comentários como é você com esse tema e vou adorar trocar essa figurinha com você, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.